Fala pessoal, Gustavo Saki aqui e nesse vídeo eu vou te ensinar a desenvolver o seu primeiro assistente de inteligência artificial usando uma biblioteca Python chamada LangChain e com menos de 20 linhas de código Python. Então para você, empresário, entusiasta, desenvolvedor que deseja transformar as suas ideias em realidade e não conhece esse framework, fique com a gente até o final desse vídeo que você vai conseguir replicar aí na sua casa o que a gente vai mostrar. Bom, então sem muitas delongas, fique com o nosso vídeo. Bom, pessoal, agora que eu estou compartilhando a tela com vocês, eu queria deixar claro que eu não vou entrar em nenhum fundamento do Python e nem no aprofundamento dos componentes do LangChain. Esse vídeo aqui é para ser bem prático e mostrar para vocês a facilidade que é o desenvolvimento de aplicativos que trabalham com IA generativa usando o LangChain, ok? E nos próximos vídeos nós podemos fazer uma série aí apresentando os componentes e aprofundando um pouco mais na teoria do LangChain. Podem ficar tranquilo que eu posso trazer outros vídeos para comentar sobre os componentes que fazem parte do LangChain e como esse assistente que eu vou mostrar hoje pode evoluir para um assistente muito mais inteligente. Então, a primeira característica que eu queria mostrar do LangChain é, primeiro, o LangChain ele é adaptativo, porque ele não depende de um único provedor de inteligência artificial, ou seja, se você construiu a sua solução usando o GPT, você pode facilmente trocar para o modelo do Llama, ou seja, o modelo da Meta e outros, até mesmo da Anthropic, ou seja, qualquer modelo, seja eles privados ou seja ele aberto, tá? Então ele é facilmente adaptativo. Ele é fácil porque, como eu falei, com uma simples alteração de código, seja de uma ou duas linhas, você consegue transferir aquele aplicativo que funcionava sobre um determinado modelo a funcionar em outro modelo, ok? E ele é um código limpo. Por que eu digo um código limpo? Primeiro, se vocês encontrarem algum tutorial mais antigo que fala sobre a biblioteca do LangChain, se o professor estiver usando uma versão anterior a essa atual, que é a 0.3, vocês vão verificar que alguns utilizam o acesso direto aos objetos do LangChain, que hoje estão com um warning dizendo que estão depreciados, ou seja, que vão ser descontinuados em próximas versões, e eles solicitam que seja utilizada uma nomenclatura do LangChain que é chamado LCL, que é o LangChain Expression Language. Ou seja, os componentes do LangChain hoje, eles são baseados num protocolo executável. Ou seja, cada componente do LangChain existe uma regra que ele implementa automaticamente algumas funcionalidades. E para que um se conecte ao outro, você precisa unir usando um operador chamado pipe, que é uma barra vertical. Mas isso realmente é um conteúdo um pouco mais avançado e que eu posso trazer em outro vídeo. Mas é só para ter uma ideia da facilidade que é usar o LangChain e o fato dele ser limpo, como eu vou mostrar hoje no código para vocês. Então hoje o LangChain está numa versão 0.3, tá? O objetivo principal do LangChain, segundo os seus próprios fundadores, é facilitar o desenvolvimento de aplicações que trabalham com grandes modelos de linguagem natural de forma fácil e rápida para integrar com dados externos. Outro ponto importante, tá? Não existe somente o LangChain, existem vários outros frameworks, cada um com suas capacidades. Existe, por exemplo, o Llama Index, tá? Ele é muito mais voltado para desenvolvimento de sistemas RAGs, tá? E o sistema RAG significa que é um sistema que você conecta uma base de conhecimento ao seu aplicativo para que o LLM não fique dependendo somente dos dados do seu treinamento. Você consegue conectar técnicas de recuperação de informação muito mais avançada. E também tem o Highstack, tá? Que é outro framework que também trabalha no desenvolvimento de aplicativos que vão utilizar LLMs. E outro ponto importante, tá? Se vocês pesquisarem os tutoriais na internet, a maioria deles trazem o seu sistema simples e os mais avançados. Mas no que eles pecam no sistema mais simples é o componente da memória. O princípio fundamental de um assistente é você ter a entrada do usuário, você ter um prompt e um modelo gerador de texto. São esses três componentes. Porém,
é importante você acoplar a esse sistema uma memória, e não uma memória simples, uma memória que seja particular para cada usuário. Ou seja, você precisa criar uma sessão de usuário e a partir dessa sessão de usuário você ter um controle da memória, né? Ter um controle da conversa desse usuário como seu assistente. Tá? Então, em menos de 20 linhas de código eu vou te mostrar que é fácil de implementar um sistema desse. Ok? Bom, então essa breve introdução eu queria passar para vocês antes de entrar a fundo no código. E agora eu vou trazer realmente a implementação de código que vocês podem replicar aí na casa de vocês. Bom, pessoal, eu estou com o meu PyCharm aqui na tela aberto, ok? E também já criei previamente um ambiente virtual com o Python instalado. Então, para você que não conhece como fazer isso, eu sugiro que vocês procurem algum tutorial na internet, porque é muito simples mesmo, ok? E uma vez que você tem o seu ambiente pronto, você vai precisar instalar algumas dependências que eu já deixei aqui na lateral da tela para vocês, ok? Então, vamos instalar todas essas dependências, tá? Então, uma vez instalado, você já teria o LangChain na sua máquina pronto para fazer o desenvolvimento da sua aplicação. Outra coisa que é muito importante, você vai precisar de uma API, de um modelo, de um provider que te fornece esses acesso aos grandes modelos. Se por um acaso você não tem conta, você também consegue utilizar os modelos abertos, tá? Usando um framework que se chama Ollama, ok? Isso eu posso trazer num outro vídeo, se vocês preferirem. Se quiser, podem deixar no comentário essa sugestão que eu trago, como que você utilizaria o Ollama na sua máquina local, rodando um modelo pequeno na sua máquina, ok? E a gente pode conectar esse mesmo assistente nesse modelo local, mas eu sugiro que se vocês quiserem mesmo, deixem nos comentários que eu posso criar um vídeo aqui para vocês, ok? Certo, então vamos primeiro criar uma chave de API. Eu vou criar essa chave de API aqui na minha conta. Bom, uma vez que vocês entram na sua conta e acessam o painel de desenvolvedor da API da OpenAI, você tem uma seção aqui de criar uma chave API. Então eu vou criar uma aqui para o nosso assistente, tá? Vou colocar aqui YouTube, ok? Criar uma senha, uma chave API, copiar essa chave API. Eu vou excluir essa senha API depois, tá? Então não tem problema eu mostrar nesse vídeo, certo? Então vou copiar ela aqui e vou deixar salva aqui num comentário, só para a gente não perder ela, ok? Tá, deixei minha chave aqui registrada. Bom, o passo 3 aqui vamos importar as classes que eu vou precisar importar os componentes do LangChain. Então, primeiro eu tenho alguns componentes fundamentais. Para eu criar a estrutura de cadeia de conversação, eu preciso de um template, né? Ou seja, desculpa, um prompt, né? Onde eu vou pegar a entrada do usuário, unir com esse prompt, e desse prompt eu vou passar para um LLM. Então, a hora que eu passo para um LLM, eu preciso de um modelo gerador, né, de texto, e o LLM vai entregar uma resposta. Então, eu preciso criar um analisador de saída desse modelo. Ou seja, eu quero que ele me apresente como na tela? Um formato de string, um formato de JSON, um formato de outro tipo de formato, né, que você desejar. Então a gente vai precisar mesmo ter isso bem definido para você conseguir fazer as importações do modelo. Então eu estou aqui importando primeiro o modelo da OpenAI, importando duas classes aqui que vai me ajudar a construir esse prompt que vai trabalhar com a entrada do usuário. Estou importando também um analisador de saída. Então eu quero que meu analisador de saída uma vez que o modelo responde lá na API da OpenAI, me entregue isso como texto, certo? Então esse str output parser. E o quarto componente fundamental é a parte da memória. Então eu estou importando também outros dois componentes que a gente vai usar para colocar memória no nosso assistente. Perfeito? Que no nosso caso a memória vai ser persistente, porque eu vou usar um banquinho relacional aqui que vocês vão conseguir ver, que é o SQLite. Então beleza, a gente realizou as importações e a partir de agora a gente precisa seguir para construção do nosso prompt. Primeiro, o nosso prompt, ele
vai ter memória, certo? Então no LangChain existe um chamado Chat Prompt Template. O Chat Prompt Template ele vai fazer a gestão das entradas e das saídas dos modelos no seu sistema. Por quê? Porque ele vai conseguir gerenciar o prompt do sistema, vai conseguir gerenciar o histórico de usuário e vai conseguir gerenciar a própria entrada do usuário. Por isso ele segue esse tipo de formatação, ok? Então eu tenho uma mensagem de sistema, uma mensagem, né, que vai ser a parte do histórico de troca de mensagens entre o usuário e a inteligência artificial, e a última, ou seja, a entrada humana, ou seja, o usuário vai mandar a sua pergunta e nessa variável aqui, ela vai ser preenchida com esse texto que o usuário vai estar passando, certo? Bom, beleza, eu tenho o meu prompt, certo? Uma vez que eu tenho o prompt, eu preciso criar o gestor desse histórico. O que seria esse gestor de histórico? Primeiro, eu preciso ter um banco onde eu vou armazenar esse histórico de usuário. E segundo, eu não posso simplesmente pegar todas as trocas de mensagem entre humano e máquina e mandar para o LLM. Primeiro, o LLM, embora tenha um contexto grande, ele é limitado. Segundo, quanto mais histórico eu mando para minha API, muito maior vai ser o meu custo, ok? Então, eu preciso ter um gestor, ou seja, quantas últimas mensagens eu quero que meu assistente conheça para que ele possa gerar a resposta, né? Dar continuidade à resposta ou dar continuidade à conversa, ok? Bom, então eu tenho aqui já pronto, né? Vou copiar e colar. Eu tenho, primeiro, a criação do banco de dados já com a estrutura de controle de sessão de usuário. O meu banco aqui vai ser o SQLite, certo? E essa classe SQL Chat Message History já implementa automaticamente toda a estrutura de banco que vai permitir com que você armazene tanto a resposta de um humano, né, do usuário, quanto a resposta da máquina, que vem lá da API. Além disso, eu criei essa função que chama Memory Window. Ou seja, essa função aqui ela vai controlar o número de mensagens que eu quero que o meu assistente conheça antes de entregar a resposta. Ou seja, quanto do meu histórico eu quero passar para a máquina. No meu caso aqui, eu estou colocando um comprimento de 10. Ou seja, eu quero 10 perguntas e respostas, né? 10 conjuntos de mensagens, para que a máquina conheça, né, tenha uma memória de 10 mensagens anteriores que eu troquei com o meu LLM, com o meu assistente, certo? Beleza, então eu já criei o gestor da memória e já automaticamente implementei a sessão de usuário. A partir daí, eu preciso implementar qual que é o modelo que eu quero trabalhar. Então, beleza, eu quero trabalhar com o modelo do GPT. Então, como que você utiliza lá no LangChain? Basicamente, faz a importação do chat OpenAI. E esse chat OpenAI recebe como parâmetro qual que é o modelo que você quer comunicar. No nosso caso, eu estou usando o GPT-4o, a temperatura e, em sequência, a chave de API que a gente pegou lá no começo. Então, vou pegar a minha chave aqui e substituir aqui. Tá? Então, peguei e substituí minha chave de API aqui. Beleza, eu tenho um modelo pronto. Pronto, já estou comunicando com a API da OpenAI usando o LangChain. Em sequência, eu preciso criar a minha cadeia de conversação. A cadeia de conversação, primeiramente, ela é montada usando um prompt. Desculpa, a entrada do usuário, um prompt e um analisador de saída. Mas, para que o assistente reconheça aquela mensagem de histórico que eu estou colocando aqui em cima, deixa eu minimizar isso aqui, para que o meu assistente reconheça qual que é a componente histórico, eu preciso passar para ele esse runnable pass-through assign e uma função que vai pegar todo o histórico, né, que vai ser resgatado do banco e passar para essa variável history. Tá? Então, essa variável history que está aqui vai ser substituída pela history, né, que essa função é aquela que eu vou capturar lá do meu banco de dados. Por que eu sei que vai capturar lá do meu banco de dados? Porque basicamente foi o que eu implementei aqui, né? Memory
underline window, memory underline window, tá? Então eu vou conseguir conectar lá no meu banco e puxar K pedacinhos, K mensagens, que no caso é 10. Ah, mas Gustavo, não tá conseguindo conectar aqui com o banco. Isso daqui não está sendo utilizado. Perfeito, boa observação. Por quê? Uma vez que eu tenho a minha cadeia pronta, ou seja, a componente que recebe o histórico, a componente do prompt, que é esse prompt de cima, a componente do chat, que é o meu modelo, né? Ou seja, o meu modelo, e o analisador de saída, que basicamente é ele transforma o que vem lá da API em string, eu preciso pegar e englobar essa minha cadeia com uma classe que se chama Runnable with Message History. Ou seja, essa classe aqui é um executável do LangChain que automaticamente vai gerenciar a captura das informações que estão lá no meu banco, ou seja, vai usar essa função aqui, ou seja, tá vendo aqui, ó, aqui e aqui? Beleza, ela vai usar essa função para ir lá no meu banco, e lá no meu banco ela vai usar essa funcionalidade aqui da Memory Window, buscar os 10 pedaços e colocar nessa variável histórico, tá? Então, essa simples classe aqui faz todo esse trabalho para você. Ou seja, ela basicamente faz a leitura do banco, pega os registros e coloca no seu prompt, automaticamente. E ela recebe como parâmetro a sua cadeia, que você construiu, a função que vai trabalhar com o seu banco de dados que contém a memória do seu chat. Ela recebe o parâmetro que indica a entrada do usuário, ou seja, aquilo que a gente vai passar agora para o nosso modelo. E qual que é a componente que ela precisa conhecer para falar assim, bom, eu estou aqui com um conjunto de 10 históricos que eu puxei no banco. Onde você quer que eu coloque? Ó, coloca lá na chave histórico, ou seja, history, que está lá no meu prompt. Então, history aqui e history aqui. Então, ela pega 10 pedacinhos, né? 10 memórias, 10 pedaços de memória e joga lá dentro da minha variável history. Ok? Então, aqui eu já tenho uma cadeia, incluindo memória, no meu assistente. E aí, o que eu preciso fazer agora? Simplesmente invocar essa cadeia, dando como parâmetro de configuração uma sessão de usuário. Então, como que é feito isso no LangChain? O LangChain, como eu já disse, ele é o componente fundamental do LangChain são os executáveis, que implementam automaticamente algumas funcionalidades. E uma dessas funcionalidades é essa função invoke. O invoke ele vai basicamente pegar cada componente que faz parte da sua cadeia e ir executando em sequência. Então, ele vai e executa primeiramente a memória. A memória ele executou, o que sai como resultado? Um conjunto de 10 mensagens. Pega essas 10 mensagens e coloca no meu prompt. Ah, mas o prompt também tem uma entrada de usuário. Beleza, então eu preciso enviar nesse invoke a entrada de usuário, human underline input. O que é essa entrada de usuário? A minha pergunta. Né? Então aqui a gente pode colocar uma pergunta, sei lá, por exemplo, por que o céu é azul? Essa vai ser minha entrada. Ou seja, então, in human input, lá no meu prompt, vai ser substituído por essa pergunta. Beleza, então eu já tenho o prompt preenchido com o histórico e com o human input, com a entrada do usuário. Beleza. Uma vez que eu tenho isso, eu tenho um prompt total que o LLM vai receber. Né? Então eu estou dizendo para o LLM, atue como um assistente de IA útil. Você tem esse histórico. Se eu não tiver nada no banco, o histórico não vai ser nada. Mas eu também quero que você responda a pergunta do usuário. Beleza. Então ele vai entender que ele precisa atuar como um assistente e além disso ele precisa responder porque o céu é azul. Então quando a gente executar isso aqui, ó, vou executar, você vai conseguir ver qual que é a resposta do modelo. E o meu usuário é ID usuário, tá? Eu coloquei um ID bem simples aqui. Beleza. Olha que bacana. O céu é azul devido a um fenômeno chamado dispersão de Rayleigh. Nossa.
A luz do sol que parece branca e assim por diante. Você consegue ver aqui que ele deu uma resposta que veio lá do GPT, certo? Beleza, mas Gustavo, eu quero saber se realmente isso daí tem memória. Beleza, então vamos lá. Para eu saber se tem memória, primeira coisa, eu falei que o banco que a gente está usando é o SQLite. Eu preciso saber se criou um banco aqui. Beleza, criou. Memory.db. Memory.db. Beleza, criou a memória. Mas eu quero saber se lá dentro ele conseguiu fazer a gestão das minhas memórias. Então eu vou perguntar para ele o que eu acabei de perguntar para ele. Tá vendo que eu vou até fechar aqui, ó, para realmente mostrar que parei de executar o programa. Eu vou iniciar novamente e eu vou perguntar para ele assim, tá? Agora, assistente, o que eu acabei de te perguntar? Vamos ver, ele precisa me responder que eu perguntei por que o céu é azul. Então vamos executar. Você me perguntou por que o céu é azul. Ou seja, ele realmente lembrou o que eu tinha perguntado. Não, então vamos continuar, beleza. Bacana, bacana. E o que você é capaz de fazer? Então vamos perguntar para ele, o que você é capaz de fazer? E ele listou tudo que ele é capaz de fazer. Responder perguntas, ajudar tarefas acadêmicas, assistente com redação, tradução de idiomas, fornecer recomendações e assim por diante. Tá, então vamos ver mesmo se ele realmente lembra tudo que eu perguntei para ele. Então, quais foram as duas perguntas que eu acabei de te fazer? Porque o céu é azul e o que você acabou de fazer. Ou seja, memória funcionando. E você viu que com pouquíssimas linhas de código, a gente foi capaz de desenvolver o nosso assistente, incluindo memória. Ou seja, a gente conseguiu fazer o que a gente prometeu nesse vídeo. Ah, Gustavo, mas e se eu quiser agora, trabalhar com o Grok? O Grok é um fornecedor também, né, de modelos de linguagem natural. Ele tem o Llama lá dentro dele hospedado. Então você pode ir lá na conta da Grok, tá? Então a Grok, se você não tiver conta, é fácil, pode criar a conta. E ele hoje está gratuito por um período. Beleza, então vou lá, crio minha conta, YouTube. Vou lá, crio minha chave API, copio a chave. Beleza, eu vou por aqui, só para deixar salva a chave. E aí, o que eu faço para que o meu aplicativo que antes estava funcionando com o GPT passe a funcionar com o Llama, Llama 3.1 70 bit que está lá dentro do chat da Grok. Beleza. Basicamente, o que a gente faz aqui? LangChain Grok, chat Grok. Beleza. Troquei aqui, troquei aqui. Uma vez que eu troquei aqui, eu preciso pegar a minha nova API, que agora é a API da Grok. Beleza? Então vou pegar aqui que já está pronto, né? Então chat Grok, né? Pego a minha chave API, coloco aqui, beleza? Grok API Key. E onde era chat GPT, agora eu chamei de chat Grok. Beleza, substitui aqui para chat Grok. Ou seja, escolho o modelo que eu quero, que no caso é o 3.1 70B, e meu aplicativo tem que funcionar. E não só isso, ele tem que continuar com a memória que já estava funcionando com o GPT, perfeito? Então, beleza. Então, eu vou perguntar para ele aqui quais foram as 3 perguntas, as últimas, vai. As últimas perguntas que eu te fiz. Tem que ser 3, né? Beleza, vamos ver agora se ele vai funcionar. Olha que legal. Agora, assistente, o que eu acabei de te perguntar, bacana, e o que você é capaz de fazer? Quais foram as 2 perguntas que eu acabei de te fazer? E quais foram as últimas perguntas que eu te fiz? Ou seja, funcionando direitinho, e agora eu não dependo mais da OpenAI, e agora eu consigo rodar o meu mesmo aplicativo mudando 2 linhas de código
usando outro modelo e outro provedor de IA. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de trazer. Esse vídeo foi um pouco mais prático, então eu não me aprofundei na teoria por trás dos componentes que eu mostrei para vocês, mas eu consegui te mostrar que com menos de 20 linhas de código você é capaz de desenvolver aplicativos que trabalham com linguagem de inteligência artificial. E não somente isso, tá? Se você tiver alguma sugestão ou tenha dúvida sobre o que foi feito aqui, deixa nos comentários. Isso ajuda bastante a gente a saber se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo. A partir de agora eu vou construir uma série de vídeos que vão trazer um pouco mais aprofundado, um pouco mais de aprofundamento sobre o LangChain e que vai permitir vocês a desenvolver aplicativos muito mais avançados, certo? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Um abraço, tchau, tchau.